Bom dia, pessoal. Dando prosseguimento aí, vamos estudar a parte de derivadas parciais, né? Nas aulas anteriores, estudamos funções de várias variáveis e estudamos também limite e continuidade de funções de várias variáveis, né? Agora, nesse momento, o objetivo nosso é trabalhar com a parte de derivada. O conceito de derivadas parciais está diretamente associado ao conceito de derivada, estudado em cálculo 1, tá certo? Então, nós vamos definir a derivada a princípio com funções de duas variáveis, né? Porque nós vamos ter a visão geométrica da representação geométrica da derivada, só porque esse conceito se estende para funções de n variáveis, tá certo? Primeiro nós vamos, seja f definida em um conjunto A que está contido ou é igual a R2 a R, definida por z igual a f de xy. Uma função de duas variáveis, e B um subconjunto de A, formado por todos os pontos x, y, tais que as derivadas de f em relação a x e de f em relação a y existem. Definimos a função derivada parcial de primeira ordem. Na verdade, a derivada parcial, que é representada por del de f de x, que é a derivada parcial em relação a x, ela representa, na verdade, o limite da taxa da razão incremental, né? Que é o delta z sobre delta x. E a derivada parcial em relação a y, na verdade, é o limite da derivada em relação a da razão incremental, né? Quando o delta y tende a zero. Esses conceitos de limite, de derivada usando o limite, eu vou trabalhar bem menos, né? Então, as funções lá, vocês poderão sempre utilizar as formas das derivadas que eu vou explicar na frente. Outras notações para derivada parciais de primeira ordem são essas definidas aí. Existem 4 maneiras, a princípio, nesse livro, que nós adotamos representar as derivadas de parciais de primeira ordem, né? Del de f, del de x, d de f de xy em relação a x, d de f de xy em relação a 1, que é a primeira variável, no caso a variável x, e f de xy com x embaixo, quando for em relação a x, quando for em relação a y, é só trocar a variável de x, y, tá certo? Aqui nós das derivadas parciais, nós vamos ver que a representação geométrica dela é o mesmo conceito de funções de uma variável, né? Quer dizer que a derivada parcial de f em relação a x aplicada no ponto AB vai ser nada mais do que a tangente a tangente do ângulo de inclinação da reta que é tangente ao ponto A, B e Z, né? Que nós vamos fazer isso em relação a x. Nós vamos traçar um plano paralelo ao plano XZ que contém o ponto AB. Esse plano vai intersectar com o gráfico da função y igual a f de xy e vamos obter uma curva no plano. Então, essa curva, nós vamos encontrar a reta tangente a essa curva e justamente a derivada parcial em relação a x vai ser o coeficiente angular dessa reta tangente ao ponto. Da mesma forma, para encontrar a derivada parcial da função em relação a y, nós vamos traçar um plano paralelo ao plano YZ, que contém um ponto AB. Então, vai nos dar uma curva, e essa curva, vou encontrar a reta que seja tangente a essa curva no ponto AB. E assim nós vamos obter a equação dessa reta e a derivada parcial vai ser justamente o coeficiente angular dessa reta pela tangente do ângulo de inclinação. Algebricamente, para encontrar a derivada parcial de uma função, como está descrito aí embaixo, ó, é bem simples. Quando eu vou encontrar a derivada parcial de f em relação a x, todas as demais variáveis eu considero como sendo constante. Lembrando, é menos 12, não tem esse x, né? Então a derivada vai ficar como? O x aí, no caso,
que vai ser a variável. Então, derivada de 2x ao quadrado é 4x, y ao quadrado x é 5y ao quadrado. E a derivada de menos 12 é zero, porque menos 12 é uma constante, lembrando que não tem esse x. Quando eu derivo em relação a y, onde tem x, ela é constante. Então, a derivada de 2x ao quadrado é zero. A derivada de 5y ao quadrado x, no caso 5, o x aí é constante. Então, se eu derivar só y ao quadrado, vai dar 10yx. E a derivada de menos 12 também é zero. Podemos ter também conceito de funções de três variáveis, que aí nós vamos encontrar a derivada para as quatro variáveis, a derivada parcial em relação a x, y, z e w. Se for de n variáveis, nós vamos encontrar as derivadas parciais em relação a x1, x2, x3, x4 até chegar a xn. Então, o número de derivada vai determinar a quantidade de variáveis independentes, determina a quantidade de derivadas parciais. Então, para derivar em relação a x, as demais é constante, então vai ficar 2x y ao quadrado. Em relação a y, deriva apenas o y. Derivada de y é 1, então vai sobrar x ao quadrado, z ao cubo. Em relação a z, deriva apenas o z ao cubo, que vai dar 3z ao quadrado, que aí vai ficar 3x ao quadrado, yz ao quadrado. Beleza? Dando continuidade, nós vamos ter o conceito de diferenciabilidade. Esse conceito de diferenciabilidade, ele vai me dar o diferenciável ou não em um ponto. O que quer dizer que ela é diferenciável? Quer dizer que ela não vai ter um ponto anguloso, quer dizer que ela vai existir as derivadas, seja elas a dy, ou seja ela qualquer outra derivada direcional. Que lá na frente nós vamos ver que tanto a derivada parcial em relação a x como a derivada parcial em relação a y é uma particularidade de derivada direcional. Então, nós podemos calcular infinitas derivadas, no caso aí direcional, no mesmo ponto, então ela vai ser diferenciável. Para que uma função seja diferenciável em um ponto, as derivadas parciais dela têm que existir, né? E além de existir, elas têm que ser contínuas naquele ponto. Então, para verificar se uma função é diferenciável em um ponto, basta verificar se as derivadas parciais existem. Elas têm que ser também contínuas naquele. Para ser diferenciável em um subconjunto do domínio, ela tem que ser diferenciável em cada ponto do domínio. Tá certo? Do conceito de podemos também encontrar o que? O conceito de plano tangente. Caso uma função seja diferenciável, se ela é diferenciável, quer dizer que ela não vai ter um ponto anguloso, quer dizer que ela vai ter uma superfície suave, então ela primeiro tem que ser diferenciável. Para existir, tem que ser contínuo. Nós podemos representar um plano, que está representado aí, esse plano em azul, que é um plano tangente à superfície. Então, esse plano tangente é dado pela forma abaixo. Z menos f de x0, y0 é igual à derivada parcial de f em relação a x aplicada em x0, y0, vezes x menos x0, mais a derivada parcial de f em relação a y aplicada em x0, y0, vezes y menos y0. Essa equação aí é a equação do plano tangente à curva. Mas primeiro eu tenho que verificar se ele existe. Para ele existir, a função basta ser diferenciável. Agora, na verdade, o vetor gradiente é um vetor que é ortogonal ou perpendicular, no caso, à curva de nível naquele ponto. Então, ele tem essa importância que ele vai ser sempre perpendicular à curva de nível em x0 e y0, né? O vetor gradiente, na verdade, é um vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. Então, pode representar tanto por grade como
o sistema de gradiente, que seria a da variação ao contrário, né? Então nós vamos ter o vetor gradiente para funções de duas variáveis, para funções de três variáveis e para funções de várias variáveis. Então ele sempre vai ser um vetor que vai ser ortogonal, que vai ser perpendicular à curva de nível no ponto, tá certo? Aí vem o conceito de diferencial. Lá em funções de uma variável, nós estudamos que diferencial, na verdade, ela é uma boa aproximação para a variação da função em um intervalo, tá certo? Então, a diferencial ela tem esse princípio para encontrar essa boa aproximação de uma função quando para encontrar a variação real é muito complicada, nós podemos diferenciar. Então, a diferença independente x e y, na verdade, são os acréscimos dx e dy. Então, a diferencial de x é, é ΔX e a diferencial de y é ΔY. Já a diferencial em relação à função, cada por dz ou df, vai ser nada mais do que a derivada parcial em relação a x, dx, mais a derivada parcial em relação a y, dy. Lembrando que essas derivadas parciais elas são aplicadas no ponto x0 e y0. Da mesma forma, quando trabalhamos com funções de três, vai ser igual a parciais em relação a x dx, derivada parcial em relação a y dy e a derivada parcial em relação a z dz, tá certo? Então, esse valor dz, ele é um valor que se aproxima de delta, tá certo? Então, ele é aproximadamente igual a ΔZ. Para ele ser quanto mais próximo o ΔX e o ΔY estiver de zero, mais próximo o nosso DF vai estar de ΔF, entendeu? Então, mais próximo a diferencial vai estar do acréscimo, da variação. Nesse caso aqui, nós temos uns exercícios para resolver, são bastante exercícios, no 4.5 no livro do cálculo B. Durante a aula, proceder à resolução deles, mas podemos já iniciar a resolução do exercício. Bom dia.